Ninguém acorda idoso de um dia para o outro. Acontece aos poucos, sem a gente perceber. O envelhecimento saudável precisa de amor, cuidados e uma rede de apoio, como a família e os amigos. Talvez o sentimento mais comum de quem está na terceira idade seja o medo da solidão. Entre a comunidade LGBTQIA+, esse receio é ainda mais evidente. As pessoas LGBTs estão em perigo e continuam sendo obrigadas a tomar cuidado na sua própria existência. O nível de suicídio é muito alto entre as pessoas LGBT+, da terceira idade. É gigante, superou os da fase adulta. A velhice chega com vários desafios. A saúde, a locomoção debilitada, perda de audição e uma palavra-chave, o preconceito. As minorias sexuais lutam a vida inteira contra a homofobia e a exclusão da sociedade. E quando envelhecem, essas pessoas ainda enfrentam esses e outros desafios. Se pessoas LGBT em geral são obrigadas a esconder frequentemente no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, na sua família, você pode imaginar como a questão é ainda mais dolorosa e mais cruel em relação às pessoas idosas, não é? Que acabam ficando muito mais solitárias por conta especialmente do distanciamento da família. Uma luta por direitos, respeito e reconhecimento. O movimento LGBTQIA+, ganhou força na ditadura militar entre 1964 e 1985, como um ato de resistência. A gente não podia reunir mais de 3, 4 pessoas numa casa que não simulando uma festa e prestando atenção, porque de vez em quando a polícia ia lá, assim, à toa, só porque tinha mais gente dentro de um único apartamento ou de uma sala. Foram pouco mais de 2 décadas de censura e repressões. Qualquer princípio que desvirtuasse pensamentos conservadores e do que era tido como moral na época poderia ser alvo de represálias. E as boates eram muito invadidas, assim como os bares, da polícia acender a luz de todos, pedir documento de todo mundo. Era um negócio muito chato, muito cruel. Se já era difícil para os homossexuais da classe média e da elite, para os pobres e negros, gays e lésbicas, a perseguição foi pior. Então você tem aí o encontro desses 3 marcadores que vão definir para a polícia que esse é o sujeito que deve ser reprimido. Simone mora nos Estados Unidos e está de férias no Brasil. Ela se mudou para lá durante o golpe militar com receio da orientação sexual. Hoje sabe a importância de não esconder da família e dos amigos aquilo que não está sob o controle dela. Eu acho que todo mundo tem que se assumir, sabe por quê? Porque como é que eu ia beijar meu pai, minha família, se eu estivesse mentindo para ele? Eu não estaria feliz. No fim da década de 1970, a situação melhorou um pouco quando movimentos de resistência começaram a enfrentar a opressão do Estado, como o de afirmação sexual Somos, o primeiro grupo em defesa da comunidade LGBTQIA+, que atua até hoje. Tinha muita gente entre nós que não tinha 18 anos ainda. Então, quando a polícia chegava em algum lugar, para as meninas e os meninos mais novos poderem sair pelos fundos ou, enfim, se esconderem ou fazer alguma coisa, as travestis ficavam discutindo com os policiais para que a gente tivesse esse tempo. Ione é carioca, mãe, avó e lésbica. Uma vida inteira dedicada à luta contra o preconceito, a desigualdade de gênero e simplesmente para ter o direito de ser quem é. A militância dessa mulher de 65 anos tem também um motivo de força maior. Em 2006, o filho de 23 anos, DJ e bissexual, foi brutalmente assassinado, vítima de homofobia. Ione, como foi esse crime?
quando ele foi para o carro para ir para casa, levando o material dele, comeram ele no tiro. Ele teve todos os ossos queimados, o corpo todo arrebentado por bala, a ponto do meu genro, que foi ver o corpo, não deixar a gente ver o corpo. Nem eu, nem as irmãs dele. E o caixão foi fechado. No regime militar, a imprensa também sofreu censura. Um marco histórico foi a criação de mídias alternativas, que faziam denúncias e não poupavam críticas ao governo. Essa imprensa alternativa ela foi essencial, né, para a possibilidade de encontros, né, de que a pessoa que estava lendo aquele material tivesse o conhecimento que, como ele, existiam outras pessoas que tinham desejos, projetos de vida semelhantes. João Silvério, jornalista, escritor, cineasta, dramaturgo e um pesquisador sobre a homossexualidade. Na década de 1970, foi morar nos Estados Unidos e, ao voltar ao Brasil, 3 anos depois, no auge da ditadura, fundou o Lampião da Esquina, o primeiro jornal homossexual do país. Eu voltei com essa disposição de criar um espaço para discutir os direitos LGBTs no Brasil. Era um ponto de vista homossexual sobre a comunidade LGBT e sobre o Brasil, não é? Então, de cara, nós nos apresentamos assumidamente, publicamente, enquanto homossexuais, no número 0 do jornal. O Lampião da Esquina teve 37 edições e circulou no país por 3 anos. A leitura era indicada para pessoas com mais de 18 anos e as manchetes polêmicas eram uma característica do jornal. O Lampião da Esquina, ele tem uma façanha de que ele vai ser distribuído nas principais cidades brasileiras, né? Então, isso não é qualquer coisa. Isso é a possibilidade de um sujeito da Paraíba, de João Pessoa, saber que em São Paulo tem movimento homossexual. Entre gays, lésbicas e tantas outras identidades sexuais e de gênero, envelhecer é resistir e sentir orgulho da própria história. Todo mundo me acha um herói corajoso. Não sou. Eu não poderia viver como mulher. Seria um inferno para mim. Eu não sei o que é ser mulher. Eu não tinha saída. Meu nome é João W. Neri. Eu sou considerado pela mídia o primeiro transhomem operado no Brasil. João Neri foi um dos ativistas pelos direitos LGBTQIA+. Ele se descobriu transexual ainda na infância. Desde a década de 70, quando eu tinha 20 anos de idade, que começa a moda unissex, eu já vivo 2 identidades diferentes. Eu era visto como uma moça para os conhecidos, ou no trabalho, ou na faculdade, e era como um rapazinho para os desconhecidos. Uma loucura. Eu nunca sabia como é que eu tinha que reagir. João Neri morreu há 3 anos, no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer. O psicólogo e escritor deixou um legado de militância e coragem. Então, o importante é viver cada dia, porque é realmente o presente que você vive. Então é esse que eu quero viver com toda a garra. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro fala sobre os desafios da velhice LGBTQIA+, e mostra o trabalho de uma ONG que acolhe pessoas com esse perfil em situação de vulnerabilidade. Voltamos já. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Quem tem direito às velhices LGBTs?
A Eternamente Sou é um espaço de acolhimento e visibilidade para idosos LGBTs aqui na cidade de São Paulo. E o nosso objetivo, enquanto ONG, é promover a autonomia, a autossuficiência e a autoestima dessa população. Nós atendemos pessoas a partir de 50 anos dentro da ONG. É um desafio muito grande envelhecer aqui no Brasil, envelhecer como um todo, e envelhecer enquanto pessoas LGBTs é um desafio ainda maior. Luta, preconceito, discriminação. Essas pessoas LGBT, quando chegam à velhice, elas encontram uma outra realidade bem diferente da velhice heterossexual tradicional, certo? Então, elas precisam de redes que as apoiem nesse momento, que é o momento da velhice, é um momento que há uma fragilidade, uma vulnerabilidade grande, e elas já estão vulneráveis por conta da sua própria existência, que sempre foi relativamente à margem. Vou ter que ser bem claro numa palavra. Ninguém quer nascer viado. Dói, machuca, é humilhante, é degradante. Você é um ser humano de quinta categoria. Então, você não poder ser você não é sair pintado de purpurina na rua, gritando. Não. É você ser você. Um desejo mútuo sobre respeito e igualdade. Otto é mais um entre tantos que enfrentam desafios para viver em paz. Ele conta que acabou conhecendo a Eternamente Sou quando passou pelo momento mais difícil de vida. Meu parceiro faleceu de modo rápido e súbito. E tínhamos uma convivência de 33 anos. Assim, ele passou mal às 6 horas da manhã e às 9 horas ele faleceu, às 10 da noite ele foi cremado. Ou seja, ele desintegrou na minha frente. Feridas foram expostas, como se já não houvesse dor suficiente. Minha família. Minha mãe, foi a época do Natal, ele faleceu próximo, final de novembro. Você muda essa cara, engole essa tristeza que suas tias estão chegando no Brasil e eu não quero tocar nesse assunto com ela. Já basta você ser a vergonha da família. Uma realidade mal compreendida, desamparada e tortuosa. A maioria das pessoas que se encontram no momento da velhice sendo LGBT, essas pessoas, grande maioria, deixaram seus núcleos familiares e seus ambientes de segurança na adolescência ou na juventude por conta de viver a sua identidade e a sua orientação. Foi por essas e tantas outras questões que o livro O Brilho da Velhice LGBT+, nasceu e ganhou vida diante de 20 depoimentos que vieram das mais diversas regiões do país. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente a capa do livro, né? Então, O Brilho das Velhices LGBT+, né? Então, é um livro organizado pelo Luiz Baron, que é o atual presidente dessa ONG, né? Organizado também por mim, né? Carlos Eduardo Henning, que sou antropólogo e professor aqui da UFG, e pela professora Sandra Regina Mota Ortiz. Muitas pessoas anunciam, falam no passado de rompimentos com a família de origem, então com os pais, com pai, mães, irmãos, e esses rompimentos muitas vezes fragilizaram as redes de apoio social dessas pessoas na velhice. Não de todos, mas de uma boa parte das pessoas nesse livro. Eles acabam apresentando, por exemplo, a importância de construir famílias do coração, ou então famílias alternativas, famílias de escolha, amigos e pessoas que apoiam quando essas pessoas necessitam de variados apoios na velhice. Keila faz parte desse recorte social discriminado e visto às margens da sociedade. Ela é travesti, ou seja, nasceu homem, mas se construiu ao longo da vida como mulher. Mora em Salvador e é presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Para ela, poder contar a própria história já é uma vitória. Diversos desafios foram enfrentados, muitos preconceitos foram sofridos, mas foram trabalhados de tal forma que eu conseguisse, então, nesse processo de vida que eu desenvolvo, poder absorver os preconceitos, passar por eles, não incólume, tá? De, em alguns momentos, ter que denunciar, em alguns momentos, ter que registrar boletins de ocorrência quando eles foram mais danosos à saúde, mas de estar aqui, e que bom, podendo contar essa história viva.
né? Porque muitas, como eu, não conseguiram chegar nesse processo. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu criminalizar a homofobia como racismo, o que significa equiparar a prática aos crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, nacionalidade ou até mesmo religião, que também passou a ser tratada de forma a condenar discursos discriminatórios. A questão que ficou muito bem clara aqui é que a liberdade religiosa, como todas as liberdades do nosso sistema constitucional, todas as liberdades são limitadas pelo direito do outro. Então, o que nós tivemos aqui é que no exercício da liberdade religiosa, eles podem aí fazer as colocações de natureza religiosa como a religião coloca, mas sem incitar discurso de ódio, né? Sem instigar a homofobia. Outro direito adquirido e muito bem aproveitado, pelo menos para o Fernando e o Ivo, foi o casamento homoafetivo. Por aqui, nada de alianças. Eles inovaram e escolheram outro objeto que representasse essa união. A nossa festa foi uma festa com muita dança. Nós é que íamos receber as pessoas na entrada. Tudo que era aquele coisa a gente não quis fazer. Né? Mas assim, foi até para isso, né? Como as pessoas diziam, achei que era uma festa, um casamento gay. O que é um casamento gay? Sabe, um casamento de duas pessoas, se são homoafetivos, sabe? Então assim, a gente aproveitou isso como uma coisa educativa. No caso do Ivo, foi preciso educar primeiro alguns familiares. Ele veio de uma família muito religiosa que não aceitava a homossexualidade. Aliás, até hoje, alguns deles não conseguiram compreender a extensão do sentido das palavras família e amor. Mas a mãe, que era quem realmente importava, marcou presença no casamento. Num primeiro momento, ela não aceitou muito bem, falou, para que casar e tal. Aí até que conversamos e ela, tudo bem, entendo tal. Mas, por favor, no casamento, só não faça uma coisa, só não se beijem na minha frente. Eu falei, mãe, isso vai ser impossível. São 15 anos vivendo como um casal e esse apartamento especificamente foi reformado para ter mais a cara do Fernando e do Ivo. Juntos, aqui dentro de casa, o que eles mais gostam de fazer é de cozinhar e poder dividir esses momentos. A gente tem uma vida que é igual de todo mundo. A gente precisa cozinhar, a gente precisa fazer compra, a gente precisa lavar roupa, a gente precisa levar o lixo, né? Isso todo mundo faz. Eu sempre fiz isso a minha vida toda. Histórias de amor, de quem perdeu o companheiro, a luta contra o preconceito. Agora a gente mostra que para ser feliz é preciso, antes de tudo, aceitar os próprios desejos, mesmo que custem caro. Eu era um consultor muito prestigiado na minha área. Talvez entre os 10 ou 5 melhores, com agenda cheia de janeiro a dezembro. Né? Mas todos os meus clientes me abandonaram, num silêncio obsequioso, numa invisibilização total, como se eu nunca tivesse existido ou feito qualquer tipo de trabalho na minha área. Né? E talvez esse seja o ponto mais doloroso que eu vivi. Letícia nasceu Geraldo, que só teve relacionamento amoroso com mulheres, mas com um detalhe: sempre se interessou pelas roupas que elas usavam. Eu vivi a maior parte da minha vida, né, sem saber o nome daquilo que eu sentia. Isso me obrigou a estudar muito, a ler muito, né, superar toda a dificuldade que eu tinha com as outras pessoas, porque elas não me reconheciam como eu me reconhecia. Né? Há mais de 40 anos, Geraldo casou com Ângela, com quem está junto até hoje. Eles tiveram 3 filhos e 5 netos. Depois de sofrer um infarto em 2008, decidiu assumir uma nova identidade. Virou Letícia. Em primeiro lugar, eu nunca pensei em transicionar para abandonar a família. Meu problema não foi o papel de pai ou o papel de marido, por sinal que eu insisto em manter com esse nome. Eu não sou pai e eu não sou marida, eu sou marido e sou pai, assim como eu sou avô dos meus netos. Né? No
No próximo bloco, você vai conhecer a história de uma drag queen que ganhou fama e reconhecimento em Brasília, se apresentando em grandes eventos da capital e vendendo bombons pelos bares da cidade. A gente volta já, não sai daí! Poucas pessoas me conhecem, muitas pessoas conhecem a Alice, e menos ainda conhecem os dois. Vou falar como eu sendo Alice Bombom agora. Ele me controla. Eu saio na hora que ele quer, eu me arrumo na hora que ele quer, eu sumo na hora que ele quer. Alice Bombom, a drag queen conhecida pelas apresentações performáticas e o estilo exagerado de se vestir, ganhou asas na vida de Alexandre Loyola. Drag em Brasília, o sofrimento que é ser uma drag em Brasília. Parece que tudo vem contra para a drag não acontecer, mas eu fui persistente e sou persistente. Não é à toa que completei 20 anos com esse personagem. Persistência e autocontrole foram o segredo do sucesso entre essa parceria. Eu não quero nunca controlar o Alexandre. E eu não me vejo isso. Eu também nem quero. Não quero sentir isso. Porque eu sei que tudo isso aqui vai sumir. Eu vou dormir limpo, sem nada, sem maquiagem, sem cabelo, sem peito. Atrás de toda essa montagem, Alexandre também carrega dores de uma história real, de experiências de vida que deixaram feridas, mas que ajudaram na construção de um personagem. Acho que muitos adolescentes entram na carreira militar para agradar pais. Acho que eu queria agradar minha mãe, porque eu tive um irmão que serviu o exército. E, infelizmente, ele morreu, sabe? Com 19 anos. Então, foi uma perda muito grande na nossa família. O preconceito também faz parte dessa narrativa. Quando Alexandre começou a se vestir de Alice para trabalhar e vender bombons pelos bares da cidade, morava com a irmã, a sobrinha e o então cunhado na época, que não aceitou a arte que ele vivia. Ele descobriu e rolou um processo muito forte nessa época, e ele me colocou nesse processo e tirou a minha sobrinha, desse convívio com a minha irmã, por considerar que eu era má influência, por me vestir de mulher dentro de casa e ela vendo tudo aquilo. Mesmo na dor, Alice não deixou de existir. A vida é uma roda, você tem que seguir, você está acontecendo, você não pode parar. Uma drag queen que não passa despercebida. Embora eu seja, assim, bem esbaforida, elétrica, vamos colocar assim essas palavras, e o Alexandre é bem franzino, ele é tranquilo, ele é tímido pra caramba. Mesmo com estilos tão diferentes, esse 2 em 1 também sonha, e Alice faz das asas que ganhou motivos pra voar. Eu adoraria casar. De noiva. A drag queen casando. Toda linda, glamurosa e com bofe escândalo no altar me esperando. Eu acho que é um sonho para qualquer drag queen. Com pitadas de humor, foi também em cima dos palcos que a peça Mimosa ganhou vida. E deixa rolar, porque o resto a Deus pertence. Viu como é fácil? É facílimo ser gay. O difícil de ser gay é conviver, por causa do preconceito. A obra foi escrita pelo ator e diretor Alexandre Ribondi, em parceria com o músico português João Lucas. Minha mãe, um dia ela me perguntou se eu era travesti. Aí eu falei, a palavra não é essa, eu acho que a senhora quer me perguntar se eu sou homossexual. Eu falei, sou. Ela falou, eu fico muito triste com isso. Eu falei, pois a senhora devia procurar um psicanalista,
porque eu sou muito feliz. Mas ser feliz, numa época em que a intolerância se fazia ainda mais evidente, era o mesmo que ameaçar uma democracia. E tinha que ter muito peito, digamos assim, para ser gay ou artista, num período liderado por militares. Os dois, então, só à base de muita coragem mesmo. Que a arte é considerada perigosíssima. Sempre foi. Qualquer governo autoritário torna-se inimiga da arte, vê a arte como inimiga, não é? E então, lá dentro, sim, havia discriminação por causa da homossexualidade. A arte do teatro, como forma de luta e expressão, sempre esteve presente na vida das pessoas que buscavam mais entendimento, identificação. É daqui, da plateia, que muitas questões de vida faziam ainda mais sentido. E daqui do palco, ao contracenar a peça Mimosa, Ribonde trazia experiências de vida. Quando eu cresci, a situação era a seguinte: o menino negro, na rua, ele é humilhado, ofendido, agredido, chutado, leva soco. Mas ao chegar em casa, onde vive com seus pais biológicos, ele encontra os seus iguais, que certamente terão palavras de consolo. Um menino homossexual, na rua, ele é humilhado, ofendido, xingado, agredido, leva soco. Mas ao chegar em casa, onde vive com seus pais biológicos, ele continua sozinho e se tranca no quarto para chorar. A voz de ator e diretor nunca foi calada e a biografia dele poderia ser enredo de filme. Ribonde foi preso na ditadura militar por se posicionar contra o governo. Eu estava saindo da biblioteca da Universidade de Brasília quando um rapaz veio se aproximando de mim e pôs a mão assim dentro da calça. Eu achei que ia tirar cigarro para me pedir fósforo. Não sei por que eu pensei isso, mas pensei. E ele tirou um revólver e disse que eu estava preso. Ele conta que foram dias dentro de uma prisão e durante todo o tempo ficou encapuzado, sem ter ideia de onde estava. As torturas eram físicas e psicológicas. Foi demonstração de poder, foi para me amedrontar, para eu parar de fazer essas coisas como teatro, sabe? Ribonde venceu e hoje, com o humor que só ele tem, ainda consegue achar graça do passado. As marcas que ficaram não fazem parte só da história dele. Elas ditaram o comportamento de um país, tentaram excluir uma minoria que já se sentia aprisionada, aliás, que se sente até hoje. A perseguição à homossexualidade, ela é constante ao longo da história. Ela nunca deixou de existir em nenhum momento da história. O Repórter Justiça fica por aqui. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!